CBN Papo Certo. Coluna Papo Certo de hoje vai falar sobre maneiras, de adequação linguística. Como a nossa afetividade muda a forma de falar. Quem está com a gente é Vitor Matheus dos Santos, professor de redação. Boa tarde, professor Vitor, bem-vindo ao Papo Certo do Estúdio CBN. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde, pessoal que está nos escutando aí. Vamos falar um pouco aí sobre o carinho, sobre a afetividade na nossa língua, né? Pois é. Temos algumas referências de literatura aqui que são de autores consagrados e bastante diferentes, Carlos Drummond de Andrade, com a Confidência do Itabirano, ou seja, da cidade de Itabira, onde ele nasceu em Minas Gerais. Manuel Bandeira, um escritor que fazia também livros, para um público infantil, Porquinho da Índia. E Conceição Evaristo, que hoje, um nome consagrado na literatura também, Conto Olhos d'Água, é uma obra dela. São 3 obras mostrando maneiras completamente diferentes de as pessoas se expressarem, professor. Claro, mas que talvez tenham como um ponto em comum justamente essa questão da afetividade, Eu preciso confessar para vocês que Porquinho da Índia é uma das poesias que eu mais gosto, eu gosto muito do Manuel Bandeira, que é trazer um pouquinho esses exemplos de afetividade na nossa língua e como a gente muda o nosso jeito de falar por diversos fatores, mas por essa questão do carinho, eu achei um tanto quanto poético, não sou poeta, não sou escritor, mas quis trazer aí os autores para a gente ter uma base para trocar uma ideia sobre isso, Isso aí. E o que a gente pode dar de exemplo? O que a gente vai trazer aqui para o nosso ouvinte, começando por Drummond, por exemplo. O que ele usa de afetivo na linguagem dele, que a gente lê nos livros dele e se identifica? Vamos passar um pouquinho por esses 3, para depois, se vocês me permitirem, passar para um exemplo pessoal, porque claro. A língua, ela é particular, ela é construída individualmente, socialmente, então acho que vale a pena, Eu gosto também do Drummond, e principalmente desse poema, porque ele traz essa referência do lar, da onde ele veio, de onde ele nasceu, de uma maneira bastante à moda do Drummond, aquele alegre deprê, aquele feliz meio triste, mas que mostra uma conexão com o lugar de onde ele veio muito bonita, Quando ele fala que Itabira trouxe para ele prendas diversas que ele agora oferece, que o que nós somos tem muito de onde a gente veio, E a língua vai demonstrar isso, tanto no momento que a gente vai se expressar, quanto principalmente no momento que a gente volta para essas origens. Que é uma questão que traz também a Conceição Evaristo quando ela fala em Olhos d'Água, dessa personagem que a todo momento está buscando saber a cor dos olhos da mãe, e ela volta e vai lá visitar a mãe para saber qual é a cor dos olhos dessa mãe, e descobre que são cor de olhos d'água, que é muito bonita essa imagem, essa expressão. E essas obras vão levar a gente para esse lugar da volta, da afetividade, do se reconectar com as nossas origens, com o nosso lar. Eu gosto de Porquinho da Índia porque ele fala muito da infância, Eu acredito que todos nós tenhamos alguma lembrança afetiva da infância, seja no desenvolvimento da nossa linguagem, seja em alguma memória que a gente construiu de algo que a gente aprendeu a fazer quando era criança. Eu gosto bastante do Porquinho da Índia porque ele traz pra gente essa ideia da infância e dessa afetividade, dessa linguagem construída na infância, Pois é. Vitor, e essa adequação linguística, trazendo esse exemplo aí que você deu pra gente, ela leva em conta não só a questão regional, o local em que você cresceu, foi criado, bairro, cidade, enfim, expressões regionais também, mas essa questão afetiva, como você disse, Como é que isso tudo pode mudar a nossa forma de falar, E por que a gente tem uma forma de falar diferente dependendo da pessoa, A adequação linguística nada mais é do que isso, Com a sua mãe você fala de um jeito, com o chefe no ambiente profissional de outro. Nós aqui no rádio temos uma adequação também para o público, Exato. Então, como é que a questão afetiva ela molda também
essas adequações que a gente faz, professor? Legal. Eu sei que ao longo dos quadros aqui, né, essa discussão passou já diversas vezes, e eu quis justamente trazer esse aspecto da afetividade porque talvez seja algo assim um pouco mais subjetivo. E aí eu vou convidar o pessoal de casa a refletir sobre as próprias práticas para ver se isso em algum momento já aconteceu, porque provavelmente já aconteceu. Semana passada foi aniversário do meu pai, eu fui ligar para ele para dar os parabéns, mas eu estava em chamada com outros colegas, estava aqui em casa, e foi muitíssimo engraçado. Assim que eu desliguei a chamada, foi unânime os comentários sobre como eu mudava instantaneamente meu jeito de falar por estar falando com meu pai. Olha só. Justamente, Sim. A gente vai encontrar esses lugares, né, do sotaque, da onde a gente veio, dessas pequenas mudanças, mas essas pequenas mudanças que estão na gente, elas só acontecem porque talvez a gente se sinta confortável naquele contexto, porque a gente se sinta justamente acolhido, né? Porque a afetividade do lar, esse retornar às origens, traz esse aspecto de acolhimento, né? Então, a ideia aqui é que a gente mude o nosso jeito de falar ao longo dos dias, em diversos contextos nos quais a gente está inseridos, mas essa questão da afetividade, ela pega a gente quase que de imediato, né? Os teóricos da sociolinguística vão abordar que essas pequenas alterações que nós fazemos, elas são reguladas. A gente faz aquilo ali com cuidado, sabendo o contexto em que a gente está inserido. Me saltou essa ideia aqui da cabeça justamente um pouco pelo contrário. A gente mudar a nossa forma de falar nos contextos afetivos quase sem perceber. E aí que fica o convite, se vocês também já não fizeram isso, né? Às vezes ligando para algum familiar, às vezes viajando. É muito engraçado porque a gente tá falando aqui em Campinas, com a região de Campinas, e a gente, tendo a Unicamp aqui, recebe pessoas de fora, de vários lugares do Brasil. Exato. E isso é muito legal. Conversando com diversos colegas de faculdade, durante a vivência ali, era muito legal. Quando as férias voltavam, você conversar e falar, poxa, fui visitar a minha família, viajei, e eles tinham esses comentários, nossa, como você está falando diferente? E quando esses colegas voltavam pra gente, falava, caraca, você tá falando parecido com o pessoal da sua casa. Então, esse mudar do falar, ele acontece por diversas questões, né? Mas o aspecto da afetividade me pega bastante porque é muito legal, é muito carinhoso de certa medida, né? Exato, e não tem a ver até com o que a Tela perguntou dos regionalismos, como por exemplo, a eterna briga bolacha biscoito, chinelo sandália, rojão ou foguete, seco ou enxuto, não tem a ver isso, né? Isso tem a ver com a forma afetiva. Eu até citei no início do programa que eu não consigo pedir para pôr etanol no carro, eu peço álcool até hoje porque eu acostumei assim, entendeu? Mas não é nesse tipo. Essa afetividade, ela é criada no convívio. Claro, é muito engraçado. A minha esposa, por exemplo, era do Rio Grande do Sul. Das vezes que a gente vai visitar a família dela, são, assim, questões de segundos e tudo aquilo volta. Me alcança, tri, que são marcas de mudanças, às vezes de escolhas vocabulárias, às vezes de mais ou menos formalidade, mas que vão para além dessas simples marcas, né? Que vão estar ali sendo muitas das vezes motivadas por esse aspecto familiar, por essa origem que, a partir do momento que a gente está naquele contexto, né, o conforto, a segurança, o ambiente muda completamente. E essas práticas, às vezes, vêm junto com outras práticas, né, não só práticas linguísticas, às vezes vêm junto com práticas da culinária, o jeito de se portar. Então, é muito bonito ver como que a gente se expressa e expressa a nossa afetividade na linguagem de diversas maneiras, né?
E aí, às vezes, né, professor, usa até expressões que outras pessoas não entendem, mesmo sendo da mesma região. Tem uma que uso bastante, muita gente fala, mas o que é isso, né? O que você está querendo dizer? Que é algo que eu ouvia muito da minha mãe, da minha avó, que, quando era criança, principalmente, né? O que você está reinando aí? Reinando. O que você está aprontando ali? Enfim, o que você está reinando por aí, Eu né? não conhecia. Então, são aquelas palavras que passam ali da mãe para filha, para avó, enfim, e nem sempre as outras pessoas vão entender bem a aplicação daquilo, né, Vitor? Isso é um exemplo dessa adequação linguística, por exemplo? Perfeito, perfeito. Se a gente está aqui abrindo o coração e falando sobre as nossas adequações das nossas regiões, em Taubaté, a gente usa muito o armar, o verbo armar, no sentido de, poxa, aquilo deu certo, aquilo vai dar certo, vamos sair hoje de tarde? Armou, vamos. Olha então, só. Uma marca que, particularmente fora desse contexto familiar, eu dificilmente uso. Mas é isso, é pegar o telefone, é falar 2 minutos com meus familiares e isso já volta. E essas marcas, elas vão estar presentes, tanto nas escolhas de palavras, como também no sotaque. É um conjunto, eu acho que é legal a gente pensar nessa adequação pela afetividade, pelo retornar ali às suas origens, como um conjunto de práticas linguísticas e que podem ali ir para além das práticas linguísticas, que demonstram justamente que a gente está num lugar de acolhimento, que a gente está num ambiente seguro ali, para o qual a gente está retornando de fato. Agora essa pega de surpresa que nosso ouvinte mandou aqui, ó. Criança brincando em Minas Gerais é bulinando, porque a gente tem a expressão hoje, o bullying, né? E é usada de uma maneira totalmente diferente e bem mais agradável, digamos assim. Claro, e é isso, como vocês falaram, às vezes essas expressões, elas não têm, ou têm seus equivalentes de maneira muito diferente em outras regiões, ou não têm seus equivalentes. E é justamente a beleza da linguagem, da adequação e das mudanças que a gente vai construindo socialmente ao longo do tempo e que fazem isso ser tão particular, né? Quando a gente volta para aquele lugar, quando a gente encontra aquele grupo, a gente tem diversas maneiras de se identificar com aqueles grupos. E a língua é uma delas. Você poder falar uma expressão que você sabe que vai ser entendida da maneira que você quer naquele contexto é fenomenal, né? Mas aí, professor, ao mesmo tempo, tem que ter um certo cuidado também com isso, com o uso dessas palavras, dessa linguagem mais afetiva ali, né, de cada um, em situações mais formais, por exemplo, ou até para a construção ali de um texto, né, para alunos aí que nos ouvem, estudantes que fizeram já ou vão fazer, né, Enem, vestibular, enfim, essa aplicação, seja na escrita ou na fala, em situações mais formais, ela pode também atrapalhar ali no dia a dia? Tem um limite para isso? Com certeza. É muito interessante que o estudante ou a estudante que esteja antenado perceba que os contextos diferentes vão nos levar a falas e a escritas diferentes. Esse aspecto afetivo vai nos colocar em um contexto muito específico de fala, que é esse contexto familiar, esse contexto de retornar a um lugar da infância, a um grupo do qual você fazia parte ou ainda faz parte. E para os contextos mais formais, para os contextos de prova, por exemplo, de trabalho, de vida para além desse pequeno núcleo, a gente vai se regulando e ali modulando a nossa fala, a nossa escrita para um tom mais formal, que vai ser entendido por todo mundo, que vai ser lido por todo mundo. Então, a gente consegue perceber, a gente consegue modular bastante isso, né? É muito bonito, às vezes, ver a trajetória de aprendizado da língua portuguesa justamente por isso, porque a gente não perde a nossa origem e a gente vai adquirindo mais conhecimentos e mais capacidades de se adequar a diferentes contextos. Muito legal. A gente vai falando aí de outras maneiras sem perceber. Isso foi muito bem explicado aqui pelo professor Vitor Matheus dos Santos, professor de redação no quadro Papo Certo. Professor, muito obrigado, grande abraço. Tá entrando todo mundo de férias aí, o quadro vai continuar, mas obrigado pela participação com a gente aqui. Eu que agradeço pela oportunidade, pessoal. Boa tarde para vocês. Um abraço. Um abraço, agora 3h20. CBN, tempo
temperatura. Oferecimento Portinari Prime Residence. Sofisticação, exclusividade e obras já iniciadas. Oficina do Estudante. Vermelho, preto e a prova. Aquele monte de chuva foi embora ou vai voltar, hein? Quem responde pra gente é a Júlia Bucheroni. Boa tarde. Oi, Guarizo. Boa tarde para você, ouvinte. Quinta-feira quente, amanheceu ensolarada, como previsto. Muito calor, temperaturas que agora à tarde até podem passar dos 30 graus, tá? Em várias cidades. Hoje que a previsão é de tempo firme mesmo e, inclusive, temos aí, né, esse calorão muito por conta disso também, do tempo firme. O que tem para hoje ainda, a previsão de rajadas de vento intensas, tá? Rajadas aí de 60 km por hora, isso para hoje. Para amanhã,